devo já agradecer as questões que colocaram e vou começar pela questão da inclusão. Efetivamente, o decreto 54 diz respeito apenas à inclusão das pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. E o que se tem verificado na prática é que há esta mudança por decreto, não é? Substituiu-se a Lei 3 de 2008 e agora impôs o 54 de cima para baixo, sem que as escolas tivessem sido dotadas dos recursos humanos e técnicos necessários. Além disso, houve aqui alguma destruição de algumas lógicas, enfim, que estavam a funcionar, que agora deixaram de ser respostas para estes alunos. Para o Bloco de Esquerda, a inclusão é muito mais do que apenas a questão da deficiência, é a inclusão de toda a diversidade, da sua multiplicidade. Nós vivemos em escolas multiculturais, com pessoas de diferentes proveniências, há cada vez mais alunos estrangeiros a estudar em Portugal, que falam outras línguas, que precisam de tradutores, que precisam de mediadores, etc. Portanto, a ideia de inclusão tem que ser muito mais abrangente do que aquela ideia de inclusão que está prepassada no decreto 54. Quanto ao grupo de intervenção precoce, foi aprovada a recomendação na Assembleia, nós estamos a aguardar que seja criado. Quanto à questão da democracia, eu acho que tive na minha intervenção inicial a oportunidade de dizer que o Bloco de Esquerda defende acertadamente o regresso à gestão democrática às escolas, porque só isso é que vai possibilitar uma verdadeira autonomia às escolas e não o contrário. Não é possível falar-se em autonomia das escolas sem se falar em democracia, e que essa noção de democracia na escola tem que ser uma visão alargada, participada, que inclua todas as pessoas que vivem nas diferentes comunidades. Relativamente à transferência de competências, o Bloco de Esquerda tem vindo a chamar a atenção para os problemas de escala que estas transferências de competências colocam, e elas não têm de ser feitas de todo assim, fariam sentido noutros moldes. Isto é, há aqui questões que são de detalhe, que convém esmiuçar, mas à partida o Bloco de Esquerda não aceita esta forma de ingerência dos municípios nas escolas, que até como aconteceu neste ano letivo, é o município que decide se o calendário escolar se divide por períodos ou por semestres. Portanto, isso é uma ideia que o Bloco de Esquerda rejeita totalmente. Quanto à recuperação do tempo de serviço, o Bloco de Esquerda, no final da legislatura passada, ou perto do final da legislatura passada, fez uma tentativa, durante esta legislatura também fez outra tentativa, e o PS sempre recusou. Devo dizer que, relativamente à questão dos exames do 4º ano e do 6º ano, foi por iniciativa do Bloco de Esquerda, mas, no entanto, o PS substitui os exames do 4º ano por provas de aferição no 2º ano, no 5º ano e no 8º ano. E as provas de aferição são equivalentes aos exames. E, como eu já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues, o Ministério da Educação tem todo o direito de avaliar o sistema, mas, como dizem as ciências sociais, não é preciso avaliar a população toda, basta avaliar uma amostra. Para que martirizar os alunos de 2º ano com provas de aferição logo à partida? Relativamente ao ensino particular e cooperativo, há aqui uma preocupação laboral que é totalmente legítima, que tem a ver com o fim da caducidade dos contratos, e que o Bloco de Esquerda tem acompanhado, assim como a questão do ensino particular e cooperativo no que diz respeito ao ensino artístico. Note-se bem, à partida o Bloco de Esquerda esteve envolvido na questão do contrato de associação com escolas particulares, e quando elas têm uma função, quando elas cumprem, são complemento daquilo que a escola pública não consegue chegar, nomeadamente nas localidades do interior, é claro que elas têm que existir, mas todo o resto tem que ser equacionado, e no caso do ensino artístico, há aqui também várias questões que o Bloco de Esquerda, ao longo destes 2 anos e poucos, no que diz respeito ao ensino da música, teve a oportunidade de levantar. Relativamente aos técnicos especializados, também fizemos essa tentativa de criar ou melhor, iniciamos a tentativa de criar o grupo de recrutamento, não sendo fácil. Percebemos também que há muitas pessoas aqui que estão no processo pré-PAP, quando se calhar deveriam ser professores se houvesse o grupo de recrutamento. Portanto, aqui é uma questão que tem alguma complexidade e que temos que atender a ela. Relativamente ao bloqueio negocial, bom, o Bloco de Esquerda fez várias tentativas e abordagens junto do Ministro da Educação
estão em audição, em comissão, no sentido de desbloquear e de ouvir as estruturas sindicais, no sentido de perceber o que é que estava a passar efetivamente nas escolas, até mesmo no âmbito da pandemia, das regras de confinamento, etc. A questão das aposentações e das pessoas que estão penalizados, o Bloco de Esquerda tem chamado a atenção para isso. De facto, pela razão das pessoas terem estado 9 anos a ganhar sempre o mesmo, isso depois reflete-se no cálculo da pensão que agora as pessoas estão a usufruir. E isso vai carecer de certeza de reajuste, pelo menos. Quanto ao PREV-PAP, nós conhecemos várias situações de pessoas que estão a trabalhar no ensino superior e que ainda não viram a sua situação regularizada, e há trabalho também nesse sentido. No que diz respeito às creches, o Bloco de Esquerda apresenta no seu programa propostas muito concretas. É preciso que haja mais creches, que essas creches sejam públicas e compatíveis com os horários das famílias. Gostaríamos também de incluir as creches no sistema de ensino. Portugal é dos poucos países que não inclui o 0 aos 3 no sistema educativo, e acho que isso é uma urgência. Claro que implica mexer na lei de base do sistema educativo e como todos nós sabemos, quando enfim, o Ministério da Educação, seja de que lado for, resolve mexer nestes documentos fundacionais, normalmente nunca é para melhor, não é? Mas, enfim, nós cá estaremos para escrutinar. E claro que as educadoras e os educadores têm aqui um problema, não é? Que o tempo de serviço só conta quando estão a trabalhar no oficial. Quando estão a trabalhar nas IPSS, os educadores e educadoras não veem o seu tempo contado, e isto é um problema que tem de ser resolvido, evidentemente. Quanto à intervenção precoce, tarda em criar, em ser criado este grupo de recrutamento. Devo dizer que para o Bloco de Esquerda esta é uma ideia muito cara, até porque o facto de o mais cedo possível haver a possibilidade de fazer intervenção junto das crianças, menor gravidade terão as suas problemáticas no que diz respeito ao seu processo de ensino-aprendizagem e até no seu desenvolvimento futuro profissional e integração na vida ativa. Portanto, os estudos demonstram que a intervenção precoce é essencial para que o fator de deficiência possa ser minimizado ou controlado, para permitir então que tenhamos cidadãos, lá está, mais autónomos e nesse sentido também menos pesados, passa a expressão, que não é um peso, é uma obrigação para o Estado Social. Gostaria de terminar dizendo que o programa do Bloco de Esquerda podia ser mais concreto nas suas propostas, ele já é bastante exaustivo. Há aqui algumas ideias algumas propostas que não estão aqui vertidas, mas que estão subentendidas, claro que com a força que os eleitores derem ao Bloco de Esquerda no próximo dia 30, e com a capacidade de reforçar nosso grupo parlamentar, isso permitirá que estes problemas, nomeadamente da questão do 5º, 8º e do 6º escalão, do 4º e do 6º escalão, ao qual voltaremos de certeza absoluta, serão resolvidos. Assim como a questão da recuperação do tempo de serviço que ainda falta. Eu fiz na minha intervenção inicial uma chamada de atenção para a jogada quase em final de legislativa de António Costa e de como o presidente do PSD fez aquele recuo estratégico, mas foi por pouco que não se conseguiu recuperar integralmente o tempo de serviço. Todas estas questões relacionadas também com os professores precários, com a entrada na carreira, são prementes, são urgentes, e isto não é só uma questão de visão política ou de partido político, é uma questão de urgência nacional. Quer dizer, nós não podemos ter uma escola pública sem os seus profissionais, não é? O governo PS já está a pensar numa task force, já está a desenhar cenários em que se pode formar professores de forma rápida, superficial e barata, quando ainda tem tantos professores para integrar no sistema educativo, não é? E quando, na verdade, devo dizer também, os professores da formação inicial, os poucos que ainda optam pela formação inicial, são professores muito bem formados, e que também é importante rever aqui o modo como a formação inicial está implementada, e
conseguir voltar aos moldes anteriores ao processo de Bolonha, nomeadamente através do estágio de um ano inteiro e um estágio remunerado. Portanto, não podemos, no que diz respeito à crise que está relacionada com a falta de docentes, que já se verifica neste momento, tentar soluções pensadas em cima do joelho. Isto é um problema estrutural, é um problema que há muito se adivinhava e durante estes 6 anos o PS tem esse ónus de nunca ter reconhecido este problema e, nesse sentido, nunca nada fez para o minimizar. Aliás, mantém, através da norma travão, todas as dificuldades em os professores entrarem na carreira, mantém os horários incompletos, quando nós sabemos que eles correspondem a horários completos, porque são horários de 14 horas de pessoas que já estão em fim de carreira e que estão de baixa, quando esses horários deviam ir ao concurso como horários completos, e é assim que os professores aceitariam os horários de 14 horas de 300 km de casa, em lugar de serem caixas no supermercado. Ninguém está disposto a trabalhar por ordenados pouco acima do ordenado mínimo, a 300 km de casa, a pagar rendas exorbitantes, a pagar transportes, a pagar alimentação. Há relatos absolutamente confrangedores de pessoas no Algarve, não é? Que chegam a junho, não é? Pessoas que vivem em conjunto, é assim que eles conseguem suportar as despesas, mas chegam a junho, como estamos numa zona de turismo, têm de viver para parques de campismo, ou então o diretor ou a diretora da escola arranja maneira de acelerar o processo final de ano para as pessoas poderem regressar às suas terras. Quer dizer, não haver esta noção de que este grupo profissional precisa de medidas concretas que tornem a carreira aliciante e que torne possível o exercício da docência, e que isso corresponde a suportar as despesas extra que os profissionais têm por exercer a sua profissão, é querer negar que a Terra gira à volta do Sol. Quer dizer, é quase como dizer que a Terra é plana. Quer dizer, aqui tantas evidências, não é? Claro que a razão é sempre economicista, não é? Não se quer integrar os professores precários porque isso significa logo pagar mais, não é? Mas, entretanto, eles são necessidades permanentes ao sistema educativo. E 10 minutos, Alexandra, já estás no segundo da tolerância. Termino então dizendo apenas isto, nós estamos aqui uma plateia muito grande, já tivemos aqui 250 pessoas, professoras, educadores e educadoras. Eu só peço que leiam os programas, que comparem as propostas, que façam a análise de tudo aquilo que foi a proposta legislativa do Bloco de Esquerda ao longo dos primeiros 4 anos, onde foi possível aprovar mais proposta por causa do acordo parlamentar. Ao longo destes dois últimos anos, chama a atenção as propostas que não foram aprovadas e que permitiriam resolver muitos destes problemas, e pronto, e que em consciência no dia 30 decidam votando da melhor maneira. Muito obrigada.